Provérbios capítulo 16, pega Salmos no meio da Bíblia, Provérbios, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Mais uma vez, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Até aí vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos a sua graça para abordar esse tema, Senhor. Nós não temos condição de abordá-lo profundo sem a ajuda do Teu Espírito, porque nós somos um poço de soberba, somos constituídos todos em soberba e em orgulho, Senhor. A única pessoa capaz de abater a nossa arrogância é o Senhor, através do nosso Espírito. Deus, essa que é a raiz de todos os males, de todos os pecados, a causa de todo o nosso infortúnio e da desgraça humana, ajuda-nos a mortificá-lo, vencê-lo. Ajuda-nos, Senhor, restringir a sua ação, a sua força, para que possamos te adorar, sermos melhores cristãos. Para isso necessitamos de uma porção gloriosa da sua graça, abundante sobre todos nós, perfurando os corações empedernidos, as mentes cauterizadas, os olhos cegos e os ouvidos surdos, nos abatendo, Senhor, para que possamos por Ti sermos exaltados, em nome de Jesus, amém e amém. Presta atenção no que nós vamos falar aqui. Eu acredito que essa palavra demorou ter sido pregada, exposta, anunciada entre nós. É uma palavra atual, é uma palavra oportuna e pertinente. Eu vou abordar hoje, à luz de Provérbios 16, verso 18, sobre o orgulho, a altivez, a soberba, a vaidade, que também está dentro desse bojo. O orgulho é um dos 7 pecados capitais listados pela Igreja Católica. Ele é capital porque ele é um pecado cabeça, e dele se origina todos os outros. E nós devemos saber o que é o pecado do orgulho, o que é o orgulho. Nós precisamos estudar à luz das Escrituras o seu sentido, a sua nascente, o seu efeito destruidor, para vencê-lo, para dominá-lo e para restringi-lo. O pecado do orgulho, o pecado da soberba, ou o que é orgulho e o que é soberba. A definição de orgulho, de um modo primário, significa atitude de autoexaltação. É uma atitude individual, uma atitude pessoal, a qual o indivíduo exalta a si mesmo e a si próprio. É aquele que possui uma imagem elevada de si mesmo. Isso é o orgulho. É um conceito de superioridade. É aquela pessoa que acredita ou que nutre um sentimento de ser superior aos demais, em todas as áreas, em todo o contexto. Orgulho também é a independência espiritual, levando-o a rebelar-se contra Deus. É aquela pessoa que vive a parte de Deus, a parte da graça, a parte do favor de Deus, ainda que ela mereça a graça comum, ainda que ela, ou melhor, receba a graça comum sem que saiba. Mas isso também é orgulho, é a independência espiritual, o rebelar-se contra Deus.
aquela criatura, aquele indivíduo que acredita que não necessita de Deus, das suas diretrizes, dos seus mandamentos, do seu cuidado, da sua proteção, ou até o ápice, que é acreditar que não necessita de um Salvador. Meu irmão, eu não sabia que a soberba e o orgulho eram pecados tão hediondos, tão fatais. E eu não sabia que eu era tão orgulhoso até estudar isso aqui. E estudando isso aqui, realmente eu pude ver a causa da nossa desgraça, do nosso infortúnio, é por causa da nossa soberba, arrogância, prepotência, altivez, vaidade. E por isso que nós, a igreja, estamos na lama, não saímos do lugar, não conquistamos, não avançamos, almas não são salvas, o Espírito Santo não é derramado em alta medida, não crescemos a imagem de Cristo, não vencemos esses pecadinhos. Já percebeu? Quanto tempo você está nessa igreja mesmo? Até hoje caindo naquele pecado? Até hoje. E sabe por que você não vence? Porque sobre essa gama de pecados está aquela cabeça da pirâmide, a soberba, regendo todos eles. E eu vou te mostrar a prova disso agora. Preste atenção na explicação, na exposição que eu vou te dar, que está em Tiago 4,6, que Deus diz assim: antes Ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você entendeu o que esse versículo quer dizer? Você leu ele? Você o compreendeu? Deus resiste aos soberbos, não suporta os soberbos, resiste, restringe, os ignora, mas dá sua graça aos humildes. Agora você entendeu porque o pecado de soberba é a raiz de todos os outros? E por causa da soberba, do orgulho, cometemos todos os outros pecados são oriundos da soberba, porque a Bíblia não diz que Deus resiste o imoral, que resiste o irado, resiste o avarento, resiste o libertino, resiste o mentiroso. Não, Ele resiste o soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Por que ela é a causa de todos os outros pecados? Porque, vejam só, para você vencer todos os outros pecados, mortificar a carne, os desejos sensuais, a mentira, a inveja, o medo, a maldade, todos os outros pecados, Deus confere graça a você. Ele te dá graça, você mortifica a carne. Ele te dá graça, você vence a mentira. Ele te dá graça, você tem paciência, não se ira. Agora, quando a pessoa é soberba, a graça que Ele conferiria a você, para você resistir à imoralidade, à mentira, ao ódio, à vingança, Ele retira, por fato de você ser soberbo. Dá graças aos humildes, para que eles vençam os pecados cotidianos, mas resiste o soberbo. Então, você pega uma pessoa, é engraçado, geralmente as pessoas que têm problema com imoralidade são soberbas. Trabalho com aconselhamento há 14 anos, homens e mulheres, e principalmente jovens, a chuva de pecados, a tentação, o bombardeio que o jovem recebe é na área da imoralidade. Pensamentos, olhar, cobiça, masturbação, pornografia. E geralmente, a maioria dos casos, as pessoas que caem em pecado de imoralidade têm problema com soberba, são soberbos. Por quê? Porque a graça que Deus daria para você vencer o pecado de imoralidade, Ele não dá por causa da soberba. E o soberbo esfrega a cara no pecado da imoralidade. Deus humilha ele. A forma de Deus humilhar o soberbo é deixá-lo cair no pecado
pecado de imoralidade. E para o soberbo cair em imoralidade é uma afronta a ele. Viu porque ele é cabeça? Deus dá graça aos humildes para eles vencerem o pecado diário, mortificarem a carne, vencer a ira, a inveja, o egoísmo, a maldade. É a graça que Ele dá para que eu vença a outra bateria de pecados. Mas se o pecado capital estiver lá, o pai, a raiz de outros, a soberba, Ele não vai conferir graça a mim, e eu vou cair uma série de lambanças e no lamaçal de pecado. Então eu deveria, ao invés de combater os tentáculos, a bateria de pecados, eu deveria ir no câncer, na nave mãe, na causa e não no efeito. Eu deveria lidar com a soberba. Pode analisar a vida de um soberbo, é toda enrolada, é toda afundada no lamaçal do pecado. Então eu quero começar te dando uma dica, não que você vai deixar de lutar contra os outros pecados. A Bíblia nos adverte, a Bíblia aponta os pecados, e nós devemos lutar contra eles, não resistir-se até o sangue combatendo contra o pecado. Mas nós devemos ir nesses pecados principais. Então você deve lutar com avidez contra o seu orgulho. Você está aí, você herdou do seu primeiro pai Adão, da sua primeira mãe Eva. Está em você essa essência, e você deve combater o orgulho, porque o orgulhoso é tão orgulhoso que ele acha que ele não tem orgulho, aí ele não combate, aí ele fica tomando uma surra dos outros pecados. No Novo Testamento existem 3 palavras gregas que transmitem a natureza e as características do orgulho. O Novo Testamento, a palavra orgulho foi explanada, exposta em 3 palavras no grego. Os autores, para explanar, expor sobre o orgulho, fizeram uso de 3 palavras no grego. A primeira palavra é alazoneia, que significa presunçoso. O Novo Testamento, para se referir aos orgulhosos, para se referir ao orgulho, ele usa esse termo grego alazoneia, quer dizer presunçoso. É aquele que é altivo em palavras, é aquele que é orgulhoso nas suas palavras, aquele que demonstra soberba por meio de palavras. Então quando alguém no Novo Testamento quer se referir ao orgulhoso, ele usa um desses 3 termos. O primeiro é esse, presunçoso em palavras. Mas como assim no sentido prático? Aquele que usa as palavras em seu próprio benefício. É um tipo de soberbo. Ele manifesta soberba apenas em palavras. E como? Usa as palavras em seu próprio benefício. Aquele que vive exaltando a si próprio, gabando-se a si próprio por palavras. Eu tenho, eu sou, eu possuo. Mas também, só podia ser, afinal de contas, aquele que se autopromove por palavras, aquele que fica se jactando dos seus talentos por palavra. A segunda palavra que o grego usa no Novo Testamento é hiperefania, significa arrogante. Hiperefania é o arrogante, só que é aquele que tem uma visão elevada ou exagerada de si próprio. O primeiro faz isso com palavras, o outro tem uma visão elevada e exagerada de si. É o homem que exalta a si próprio acima dos outros, mas ele não faz isso com atos exteriores, mas é uma atitude interior de coração. Esses são os mais venenosos, os mais perigosos. É aquele que não fala
e não manifestações. Mas quando está do seu lado, olha para baixo. Ele não fala, não se pronuncia. Mas ele tem uma visão elevada quando conversa com você. Ele acha superior. Não sabe nada. Primeiro, ela tem uma visão elevada de si mesmo, com relação a outros. Ela rebaixa o outro, mas ela não pronuncia, nem tem atitudes. É só um sentimento interno, né? Uma visão elevada e exagerada de si, e ela se exalta acima de outros. Qualquer oportunidade que ela tem, ele ergue um altar a si próprio, em seu íntimo, em seu coração, e ali ele realiza o seu próprio culto. O seu prazer está em cultuar a si mesmo, sem palavras e ações, é interior. Ele ergue um altar a si próprio em seu íntimo, e ele se alimenta do próprio ego, dos próprios dons, dos próprios talentos. E quando ele ergue esse altar, ele cultua a si mesmo. Como eu sou bom, como eu sei, como eu tenho, como eu posso. Que seriam eles sem mim, ela sem mim? Cultua-se. E o seu prazer está em cultuar a si próprio. Soberba. E a terceira palavra é hibris. O grego usa aqui hibris, que significa insolente ou injurioso nas atitudes. Esse o que ele faz? Ele representa o orgulho agora em atitudes. O Novo Testamento apresenta 3 palavras gregas. A primeira é aquele que é presunçoso com palavras, é aquele que expõe a soberba por palavras. O segundo, nem palavras nem hábitos, é aquele que se exalta no seu próprio coração e cultua a si mesmo. E o terceiro é tanto com palavras como com coração, manifestando em atitudes. É o tipo de orgulho que leva a pessoa a agir de forma insolente contra Deus e contra seus semelhantes. Ela demonstra o orgulho na maneira dela agir. As atitudes mostram que ela trabalha para si, para sua exaltação, ofendendo a Deus e rebaixando o próximo. Em atitudes. Meu irmão, não se engane, o orgulho destrói. O orgulho tira o nosso senso de realidade. O orgulho tira a realidade de quem somos. O orgulho nos eleva para uma ilusão, para pensarmos de nós mesmos aquilo que não somos, que não temos e que não sabemos. E isso destrói. É uma loucura. Nossa realidade é de pecadores, fracos, indefesos, carentes da glória de Deus. Gênesis 3,19: do pó viestes, e para o pó tornarás. Esta é a sua e a minha realidade. Do pó foste formado, e do pó voltarás. O orgulho tira a nossa dependência de Deus. O orgulho tira a nossa fé. As pessoas altivas, soberbas, não possuem fé. Note, não houve quase nenhum milagre feito pelos fariseus. Os fariseus não viram a glória de Deus. Nenhum sinal foi feito para os fariseus. E por que os fariseus eram os doutores da lei? Os fariseus não possuíam fé, por causa da soberba, da altivez dos fariseus. Eles não podiam ver o poder de Deus. O orgulho nos faz querer o lugar de Deus. Talvez quando fala isso, você não sabe interpretar, entender. O orgulho me faz tirar
o lugar de Deus? Eu não quero tirar o lugar de Deus igual o Lúcifer, Satanás, sai do trono, eu quero sentar. Sim. Quando nós somos independentes, temos uma visão maior do que nós somos, isso faz tirarmos Deus de escanteio, mandar Deus para escanteio. Isso é tirar o lugar de Deus. Isso chama rebelião, rebeldia. Tomar o lugar de Deus, veja só, um pai quando rebela, um filho quando rebela com o pai, quer tomar o lugar do pai, literal, eu quero ser o pai da casa. Não é isso. Então tirar o lugar de Deus não é você subir lá no céu, quero sentar aí no trono. Não. É você querer fazer coisas que está no poder do seu pai, tomar decisão em casa, não é você. Dizer a hora que você chega, a hora que você sai, não é você. Isso é tomar o lugar do seu pai, decidir pelo seu pai. Tomar o lugar de Deus é decidir por Deus. É dar um rumo na sua vida sozinho, com independência. É presumir que você sabe mais do que Deus. E o orgulhoso faz isso, direta e indiretamente. Mas o orgulho também assume 3 formas específicas. O orgulho, na prática, vou listar agora 3 formas específicas. Há muitas formas que o orgulho assume, formas de você ver, evidenciar o orgulho na sua vida ou de outra. Há muitas formas. Mas eu listei 3 formas para você entender como é o orgulho na prática. Uma pessoa orgulhosa e o que o orgulho causa. Algumas formas específicas que o orgulho assume. Eu vou deixar aqui pelo menos 3, ok? 3 formas que o orgulho assume. Primeiro, no ser, no ter e no saber. O orgulho assume formas específicas, pelo menos em 3 áreas: no ser, no ter e no saber. Primeiro, vamos aprender a forma que o orgulho assume no ser. No ser. O orgulho, comparado a outros homens, ele nos faz querer ser melhor que outros. Nos faz comparar a outras pessoas. O orgulho faz você se julgar melhor do que os outros. Com relação ao ser, o orgulho te dá um senso de superioridade a outros. Ele faz você pensar ou achar que é melhor que os outros. Eu sou ser melhor que os outros. Sou mais santo que os outros, mais piedoso que os outros, mais justo que os outros, mais competente que os outros. O orgulho assume a forma no ser. Isso é fatal, é venenoso, maléfico. Porque nós vistos de cima, somos como formigas, micróbios, seres desprezíveis. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, qualquer um aqui, uma veiazinha que entupir morre de infarto fulminante. Uma vértebra que deslocar fica de cadeira de roda para o resto da vida. Uma confusãozinha na sua cabeça dá um Alzheimer, você fica sem raciocínio uns 20 anos. E o orgulho assume isso. Mais espiritual, eu sou mais importante, então eu passo a me considerar melhor que os outros. Eu estou indo com aquele pessoal, uma classe inferior, né? Mas vamos. Com quem que eu viajar? Com aquele inferior. Porque o orgulho leva ele a ter uma visão exagerada de si próprio, e por causa disso ele pensa que é melhor, ele se acha. Olha o exemplo do rei Herodes, Atos 12, 21 a 23, apavore-se com esse texto.
Num dia designado, vestindo Herodes a vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. Ele fez um discurso, Herodes, e o povo exclamava para Herodes: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu Herodes o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos morreu. Como é que é? Herodes foi dar um discurso, o rei Herodes, e o discurso foi tão belo, tão enérgico, tão preciso, tão eloquente, que o povo disse: não é um homem que está falando não, é um Deus. E a Bíblia diz que Herodes recebeu aquilo. O ser, Herodes julgou ser maior do que ela, usurpou a glória de Deus, se inchou com aquilo. Meu Deus, parece um Deus falando. A Bíblia diz que ele foi comido de bichos e morreu. E por que ele morreu? Não foi por causa do elogio, foi porque ele não deu glória a Deus. Ele não se pôs no lugar dele. Ele tomou aquilo para ele como verdade, se exaltou, se achou o ser de Herodes. Olha que coisa forte. Herodes ia fazer: eu, Deus, quem sou eu? O que eu tenho? Eu não sou nada. Não, Herodes absorveu aquilo. E a Bíblia diz: o anjo, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Olha o que orgulho faz. Cuidado com isso, cuidado em usurpar a glória de Deus, cuidado em não ter uma visão elevada de si, em detrimento, rebaixamento de outro. Quem você está pensando que você é, Herodes? Deus deve ter dito. Quem você está pensando que você é? Você está aí por uma obra soberana, você está aí por causa de uma circunstância, um propósito eterno, soberano, e você foi colocado, e você não tem mérito algum, nem para respirar, Herodes. Pedro, também no ser, outro exemplo da soberba. Melhor, Provérbios 16:5. Olha só para mim, isso que Herodes fez foi uma abominação. Você quer saber o que Deus acha do orgulho? Vocês querem saber o que Deus acha do orgulho? O que Herodes fez foi uma abominação. Provérbios 16:5. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impunes, mesmo de mãos postas. É uma abominação para Deus o orgulho. É uma abominação para Deus a soberba. O que Herodes fez foi uma abominação. A palavra abominação é uma das mais fortes da Bíblia. Coisa que Deus abomina. Tem asco. E a Bíblia diz que o altivo de coração é uma abominação. O que Herodes fez quando recebeu a glória de Deus para ele, por causa da soberba, foi uma abominação. Olha Pedro agora. Pedro, Marcos 14, verso 29 a 31. Lembra quando Jesus anunciou que ia ser crucificado? Anunciou que ia ser crucificado. Jesus anunciou. E diz: todos vocês vão fugir quando eu for perseguido. Pedro bateu no peito. Olha o que Pedro falou. E disse a Jesus Pedro: ainda que todos te neguem, eu, porém, nunca te negarei. Disse-lhe Jesus: em verdade, verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele disse com mais veemência: Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mas onde está a soberba? No ser.
O ser com relação a si e a outros. Disse Pedro: ainda que estes te neguem. O quê? Estes, está falando só dos 11 apóstolos. Se achava superior a João, a Mateus, se achava superior a Tomé, ainda que esses te neguem. Primeiro, a visão deles, menor. Segundo, eu não te negarei. Eu, o Petros Romanos, eu, o grande apóstolo, não te negarei. Soberba. Olha a soberba de Pedro, confiando em si próprio, no próprio braço, tendo uma visão elevada sobre os demais. E os demais eram nada mais, nada menos que os outros 11 apóstolos. E dentre os 11, João, Tiago. Eu não nego. Aí sabe o que aconteceu? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Pedro caiu. Quando o galo cantou, Pedro negou 3 vezes: eu não conheço esse homem, dizendo de Jesus. Eu não conheço esse homem, dizendo de Jesus. Terceira vez: eu não sei quem é esse Galileu. A soberba precede a ruína. Você quer saber se você vai cair? Você quer saber se você vai tombar, Brando? Vai arruinar? Vai beijar a lona? Você quer saber, gêmeo? Vocês querem saber? Olhem o coração e vê se tem soberba. Ela vai preceder, ela vai anunciar a queda. Pedro ruiu, caiu. Segundo, primeiro, a soberba assume 3 formas. A primeira, o ter, o ser. A segunda, a soberba assume a forma do ter. Agora é do ter. Muitas pessoas são soberbas pelo que elas são, ou pelo que elas acham que elas são. Segundo, pelo que elas têm, ou acham o que elas têm. E aqui, o ter não é só bem material, não. Porque tem muito pobre, arrogante, orgulhoso e soberbo, não tem nada, mas é um poço de soberba. Tem nada, está devendo, mora de favor, está passando, mas toca na ferida para você ver, sai da frente, tem nada, mas tem soberba. Na forma do ter, não só bens materiais. O ter aqui é possuir. A soberba assume a forma do ter, possuir. Possuir prerrogativas, talentos, possuir capacidades, títulos. Você pode fazer um bolo de fubá, melhor bolo do bairro é seu, e ser soberbo por causa disso. Pode fazer faxineira. Ninguém limpa a casa igual ela. Soberba por ter esse dom. O ter. A soberba passa por aquele que tem. Deus distribuiu dons às pessoas, talentos que são inerentes a você. Cada um de nós possui talentos naturais, espirituais, teológicos, acadêmicos, todo mundo. Pessoa que você der uma enxada na mão, ninguém capina quintal igual ele. Talento que Deus te deu. E a soberba, o orgulho assume a forma de ter. Tem pessoas arrogantes porque possuem, e também bens materiais, porque possuem um diploma melhor, uma graduação maior, um intelecto mais privilegiado, recursos financeiros maiores, porque tem uma condição social maior, e isso leva à arrogância, à soberba, porque tem títulos acadêmicos,
capacidades maiores. Ela é o possuir. O possuir. Será que isso não acontece com você? Aí vem julgar que se orgulha de ser um pouco mais inteligente, com o irmãozinho que estudou só o primário. Aí ele fica lá, né? Então, irmão, vamos conversar aí. Eu gostaria de falar com você sobre a Guerra Fria. Aí, por irmão, Guerra Fria, uma guerra feita no gelo, né? Guerra Fria foi lá na Antártida. Aí ele vai querer explicar a rebimboca da parafuseta. Essa linguagem ele entende. Aí fica se jactando. Deixa eu chamar Albert Einstein e Newton para conversar com você. Aí eu quero ver. Mas as pessoas fazem isso. Vamos dar um exemplo do ter. Nabucodonosor. Meu irmão, eu estou dizendo aqui que o orgulho assume a forma agora de ter. Daniel 4, verso 28 e 33. Olha o que diz. Escutem, eu vou recitar. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses. Quando passeava no palácio, Nabucodonosor falou dizendo, olha o que ele disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Tem coisa mais soberba que isso? Era o maior império da época, no Antigo Testamento, na época de Daniel. Era o homem mais rico da época, e ele estava se gabando de possuir ouro, terras, exército, trono, magistratura. Olha o que ele diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei. Veja, primeira pessoa do singular. Eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ele se jactava do ter, do possuir, de ser grande, de ter patentes, prerrogativas, talentos, títulos. O grande Nabucodonosor. E a soberba passa pelo ter. Agora olha a resposta de Deus para o soberbo. A resposta para alguém que está me vendo aqui ou vendo pela internet. Aquele que se orgulha de possuir, de ter, tanto materiais como gerais. Deus vai dizer: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com animais do campo, far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Sabe, Deus falou para Nabucodonosor: você vai crescer unha de animais, pelos de animais, e você vai comer capim com as vacas, até você saber que tudo vem dele, que tudo vem de mim. Daniel diz, teu é o reino, e tu é a força, e tu te exaltaste sobre todos os reis. É Ele quem estabelece leis e remove leis, reis e estações. É Deus. O ter de Nabucodonosor fez isso. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens, e passou a comer erva, mato com os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho, até que cresceu pelo e penas de águia, as suas unhas como de aves. Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Abateu. O que está em Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá.
Deus não podia suportar uma declaração daquela. A soberba do homem o abaterá. E qual foi a causa da soberba de Nabucodonosor? O ter, o possuir. Cuidado com o que você tem. Em primeiro lugar, você mora num país de terceiro mundo. Você não tem nada, meu filho. Nós não estamos entre os mais inteligentes do mundo, os mais ricos do mundo, os mais cultos do mundo. A única coisa que você pode se gloriar é da corrupção. Isso você pode se gloriar. Nosso país está no primeiro do ranking. Nós não temos do que se gloriar. Nosso sistema de saúde é fracassado. Sistema educacional é um fracasso. Vai se jaquitar do quê? Do nós foi? Vai jaquitar do quê, irmão? De comprar um miojo no Savenhago? De comprar um Corsa sedã? Não, vai jaquitar do quê? Morei na casinha, vem cá pra você ver, 4 cômodos, coisa linda. Meu irmão, estive na Europa, nos Estados Unidos, meu irmão, 4 cômodos da empregada que está morando. Nós não podemos nos jaquitar de nada. Eu tenho plano de saúde. Você tem plano de saúde? Eu tenho também. Eu fiz um corte aqui, fui lá usar o plano de saúde, fui tratar igual um porco. Falei, será que você está costurando um porco? É Brasil, meu filho. Não tem do que se jaquitar o homem. Daniel ainda diz sobre Nabucodonosor, Daniel 5, 18, 20, olha só, mas quando o coração de Nabucodonosor se exaltou, e seu espírito endureceu em soberba, foi derrubado de seu trono, e passou dele a sua glória. O fazendeiro rico, de Lucas 12, 16, ainda nós estamos aqui no segundo tópico. O orgulho passa pela forma do ter, assume a forma do ter. Primeiro, Nabucodonosor se orgulhou porque tinha grandes prerrogativas. Segundo, fazendeiro rico, Lucas 12, 16, 19, escuta, presta atenção. Jesus propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Tinha tanto, a colheita dele deu tanta, não tinha armazém para caber a enormidade dos frutos, dos grãos da colheita dele. Olha o que ele diz, e disse, farei isto, derrubarei esses celeiros que tenho, construirei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Agora olha a soberba, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, goza, bebe e folga. Aí você sabe como o texto termina, louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Olha, o homem inchou pelos bens, agora goza a alma, agora descansa, disse para si, um homem completamente independente de Deus, um homem austero, um homem altivo, um homem soberbo. Por quê? Por causa da abundância dos celeiros. Por isso Jesus diz que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus, por causa da soberba. Quanto ao ganhar ainda, ao ter, agora não é só bens materiais não, Marcelo, agora é dons espirituais, Natanael. Paulo passou isso na igreja de Coríntios, estavam disputando quem tinha mais talentos. Paulo arrebenta com eles, olha só, 1 Coríntios 4, versos 6 e 7, e eu, irmãos, ele está falando para os irmãos de Coríntios, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te faz diferente, e que tens tu que não tenha recebido, e se recebeste, por que te glorias como não se houvesse recebido? Eles estavam disputando na igreja quem tinha mais dó. Eu prego melhor do que o outro,
Eu prego e canto, você só prega. Eu prego, canto e intercedo, você só visita. Eu sou mais espiritual, tenho a voz melhor, eu toco violão melhor, eu intercedo, eu jejuo, olha como eu estou magro. Eu trago gente na igreja, você não traz. Aí Paulo vai dizer assim: você está achando que você tem algo que não foi Deus que te deu? Se você tem alguma coisa, saiba que ela não veio de você, foi Deus. Paulo está dizendo o que aqui? Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, você vai entender. Olha, diz assim: para vocês que têm talentos, dom, canta, toca, prega, missionário, pastor, obreiro, Messias, quem é que fez vocês superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? É isso que quer dizer o verso de cima. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te gloria, como se não houvesse recebido? O que faz você achar que é superior ao outro? Você não sabe que o que você recebeu de Deus é graça. E por que você vive como alguém que não recebeu o que recebeu de Deus? Paulo está querendo dizer: não se gloriem pelos dons ministeriais, pelos dons espirituais, porque todos eles vêm da graça de Deus, não é talento humano. Não se glorie por pregar, não se glorie por ganhar alma, não se glorie por cantar, por compor música, não se glorie por ser evangelista pequeno, grande, missionário grande, pequeno. Não se glorie, porque tudo vem de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Último, o orgulho. Vê aqui. Vamos ver a forma que o orgulho assume no saber. Como que o orgulho assume a forma agora no saber? Eu sei mais, eu conheço mais, sou mais inteligente, sou mais capacitado. O orgulho passa pelo ser, sou melhor, pelo ter, tenho mais, e pelo saber, sei mais. Aquela pessoa que se gloria porque ela sabe, é o saber, é o intelecto, é o conhecer, é a sabedoria. Quantas pessoas são orgulhosas porque possuem o intelecto mais privilegiado, porque possui uma memória mais forte, mais elevada, porque tem um poder acadêmico, intelectual maior, e elas se gloriam por isso, se exaltam, e ultrajam as menos providas, as desprovidas de conhecimento. O conhecer, cuidado com isso. Como eu tinha dito aqui, você conhece o que? Se eu chamar Einstein aqui, se eu chamar Newton aqui, se eu chamar os grandes filósofos da Grécia Antiga, que conhecimento você tem? O homem, o eterno vir a ser, ele sempre vai aprender, ele sempre vai crescer. A sabedoria não nasceu com você e nem vai morrer com você. Mas os homens se gloriam, se orgulham pelo saber, pelo conhecer. Isso traz soberba, aquele que conhece, que tem uma memória maior, um conhecimento mais elevado, aquele mais capacitado intelectualmente, mais inteligente. Essa talvez seja maior que as outras duas. Pastor, maior que o possuir, maior que o ser,
é o saber. Por quê? Preciso te explicar? Nós vivemos num mundo ignorante. Qualquer um que possui um conhecimento mediano, domina, é glorificado. Pega na história, Gandhi. Pega todos os homens que marcaram. Intelectos privilegiados. Não foi a pólvora, não foi o ouro, não foi os mísseis, foram as mentes. As mentes. E uma mente privilegiada é prato cheio para soberba. Sabe quem que eu vou listar aqui? Você não vai ter ideia. O saber, o conhecer. Eva. Gênesis 3:6. Olha só, eu vou ler o texto e vou te explicar. A mulher viu que era boa, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quando Deus estabeleceu a lei magna do jardim do Éden, o que ele disse? De toda árvore do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. O que é isso? Conhecimento de Deus, ciência divina, decreto divino, ele ordenou. A Bíblia diz que a serpente tentou a mulher, e viu a mulher que a árvore era boa e o seu fruto, e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Ela julgou ter mais conhecimento que Deus. Deus falou que é ruim, Deus falou que não pode, Deus disse que ela não poderia comer. Ela disse: Deus está equivocado, é boa. Deus disse que é ruim, é boa. Deus se equivocou. Deus não sabe o que está falando. Eu sei mais do que Deus. Deus não calculou bem essa conta. Deus não deu uma diretriz precisa. O conhecimento. Olha só, o orgulho quis sobrepujar o conhecimento e a direção de Deus. Daí vem todos os pecados. O homem, todos os pecados. Todo homem acha que nos mandamentos de Deus, Deus está equivocado, e ele faz do seu jeito. Não é assim. Por que você peca? Por que o ímpio peca? Por quê? Por que, Joel? Ele transgride a lei, ele viola a lei. Não é isso que é pecado? E por que ele viola? Não é bem assim, não é desse jeito. É o saber, não é assim. E por que ele peca? Ó, o pecado capital, orgulho. Por causa do orgulho ele não aceita a lei de Deus. Por causa do orgulho ele rejeita a lei de Deus. Por causa do orgulho ele viola a lei de Deus, porque ele julga mais inteligente que Deus. Essa lei está equivocada, esse pedido de Deus aí está equivocado, não tem razão, não tem como, não se pode, cultural, socialmente, não se pode logicamente obedecer uma coisa dessa. E por que alguém pensa dessa maneira? Soberba, orgulho. Por que a maioria dos grandes intelectuais são ateus? Porque acha esse conhecimento aqui obsoleto, ultrapassado, retrógrado, radical. E por que eles acham? Julgam saber mais do que Deus. E por que julgam? Soberbos. Você acha que Hitler era soberbo? Você acha que Marx era soberbo? Lenin era soberbo?
Freud era soberbo? Poço de soberba, poço de autoexaltação, autoidolatria. O conhecimento faz ser soberbo. Deus está equivocado. Olha a soberba dessa mulher. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos. Deus tinha dito: não pode, faz mal, mata a mulher. Eu acho que pode. No meu ver, não é tão ruim assim, é benéfico. O conhecer, o saber, pode trazer a você soberba, orgulho. Provérbios 6, 16, 19 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. A primeira das 7, olhos altivos. Deus odeia olhos altivos. Deus odeia olhos altivos. O conhecimento, gente. Agora, eu vou voltar para você entender bem. Você está vendo a raiz de todo pecado? Por que o ímpio vai para o inferno? Você sabe de onde procede, José, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Da soberba. E tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus. Romanos capítulo 1. Porque eles rejeitam o conhecimento de Deus pela soberba, e a contínua rejeição do conhecimento de Deus leva ao pecado contra o Espírito Santo. Todos os condenados blasfemaram contra o Espírito Santo. Não há um ímpio que vai ser lançado no inferno que não blasfemou contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a contínua rejeição de Cristo, a contínua rejeição deliberada do Espírito Santo, é a rejeição deliberada do Evangelho. E o ímpio, quando você leva a oferta de salvação, o conhecimento de Deus, quer geral, quer especial, ele rejeita esse conhecimento e comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. E da onde origina-se a blasfêmia contra o Espírito Santo? Orgulho. Eu não vou me submeter a isso. Olha aqui, deixa eu ver se está aqui. Romanos 1, 20 e 22. Porque as suas coisas invisíveis, a criação de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. A criação, a prova da existência de Deus, é esse plano engenhoso, arquitetado, em uma obra deliberada, que é a criação do universo. Como eu vejo isso? A Bíblia diz que se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Lenin é louco, Marx foi louco, Freud foi louco, loucos. Loucos, mas antes de ser loucos, e antes de blasfemar contra o Espírito Santo, fizeram igual Eva. Pecado? Não existe pecado. Como é que é? A Bíblia diz que não é para fazer? Não é bem assim. É agradável e desejável aos meus olhos. O conhecimento leva à soberba, a soberba leva à blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está vendo o que é esse pecadinho? O que ele causa? Orgulho. Agora eu vou terminar, eu vou mostrar um personagem na Bíblia que pecou nessas 3 instâncias: o ser, o ter e o conhecer. Ele pecou as 3. Ezequiel 28, abra comigo lá. Ezequiel 28.
Ezequiel capítulo 28, eu vou mostrar aqui uma figura, um personagem que pecou nas 3 formas: no ser, no ter e no saber. Esse personagem é Satanás. Ezequiel 28 fala dele. Olha só, verso 11: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo a Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, saber, aqui ó, saber, e perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua, ter cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, até aí. Então Satanás, o orgulho passou na vida dele pela forma do saber, era cheio de sabedoria, do ter, cheio de riquezas, e agora do ser. E ouro, volta lá, o ouro e obra dos tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado e preparado. Verso 14, tu eras ser, querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras, olha o ser de novo, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, aí, agora, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de soberba, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, até aí, olha aqui, a soberba passa pela forma do ser, do ter e do saber. O diabo sabia demais, cheio de sabedoria. O diabo possuía demais. E o diabo era demais. A Bíblia fala, presta atenção, que ele era o aferidor de medidas. Sabe o que quer dizer isso? Na sua tradução pode estar sinete de perfeição. O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Símbolo de perfeição. Se você fosse no céu na época dele e perguntasse para Deus, Deus, me mostra uma coisa perfeita, bela, perfeita, bela, olha para Lúcifer, olha para Satanás, sinete de perfeição, olha para ele. Sobre pedras afogueadas andava. O que é isso? Estava sob as luzes da ribalta. Pedras afogueadas fala evidência, exuberância, fulgor. Satanás vinha e abre alas que ele está passando. Terceiro, ele tinha um adendo. A Bíblia fala de querubins, serafins, anjos e arcanjos. Ele é a única criatura que tem um adjetivo, querubim ungido, está elevado, ele tinha uma unção, ele tinha um talento especial. Então olha só, pedras afogueadas, evidência, aferidor de medidas, símbolo de qualidade, de perfeição, e tinha uma prerrogativa superior de todos os anjos criados, querubim ungido, sabia demais, tinha demais, era demais, Lúcifer, mas o seu coração se encheu de soberba, ele pecou, e ele caiu. O pecado é algo tão sério, Daniel. Você imaginou? Ele é a única criatura que nunca mais terá o perdão. A única. Que nunca teve e nem terá o perdão. Nunca.
Não vai ter julgamento para Satanás, vai ter só condenação. Por quê? Por causa da soberba, do orgulho. Por causa de orgulho, ímpio não converte. Por causa de orgulho, crente não recebe repreensão. Não pode repreender que sai da igreja, levanta a voz com o pastor. Por causa de orgulho. Por causa de orgulho não reconcilia casamento. Por causa de orgulho, filho não obedece mãe, não obedece pai. Por causa de orgulho eu não vou ouvir essa mulher, não vou ouvir esse cara. Por causa de orgulho o marido não se submete à esposa quando está errado e destrói o casamento. Por causa de orgulho a mulher não se submete ao marido e destrói o casamento. Por causa de orgulho não arrepende dos pecados. Não vou confessar pecado coisa nenhuma. Não vou parar o que eu estou fazendo. Por quê? Porque se eu para me arrepender eu tenho que admitir que eu pequei. Eu não vou admitir. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho não aceita disciplina, não aceita correção, não muda. Por causa do orgulho não converte. Eu não vou converter, porque eu não vou aceitar a palavra, o evangelho, o modo de viver dos crentes. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho não abandona cigarro, não abandona álcool, não abandona pecado. Porque o orgulho não deixa, e ele é o cabeça que está alimentando todos os outros. Meu irmão, vamos seguir a recomendação de Paulo, Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está dizendo para a Igreja Universal de Cristo, para a congregação dos santos, para a Assembleia dos Santos, nada, Igreja de Cristo, nada façais por contenda, ou por orgulho, ou por vanglória, mas por humildade, considere os outros superiores a você, e não o contrário. Salmo 131, 2, vamos fazer como o humilde Davi: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim, certamente que me tenho portado e sossegado como a criança desmamada de sua mãe, a minha alma está como uma criança desmamada. Ele não se ocupa com coisas altas. E vamos fazer da oração do rei Davi a nossa oração. Olha essa oração que ele orou. Salmo 19, verso 13. Também, Senhor, da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhore de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de tamanha transgressão. Da soberba guarda teu servo. Essa deve ser a nossa oração. Não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha orgulho. Não tem nenhum ser humano aqui ou que vai me assistir que não tenha uma porção de soberba, uma raiz de soberba. Todos nós lidamos com isso, e alguns podem estar possuídos de soberba e de orgulho, e por orgulho estão ou vão rejeitar até essa própria pregação. É o orgulho que faz a gente endurecer o coração por uma pregação. É o orgulho que faz você fechar o coração para um pastor. É o orgulho que faz fechar o coração para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus. É o orgulho que faz você sair empinado da igreja. Agora eu termino. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Mas o contrário também está na Bíblia, que a humildade precede a honra, que os humilhados serão exaltados, que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quer ser honrado? Se humilha. Vamos nos humilhar, vamos reconhecer esse vil pecado, vamos lutar e combater com ele, vamos pedir para que Deus prepare vales e provações que destruam o orgulho de nós, e assim ficaremos livres de tamanha transgressão. Feche os olhos, vamos orar.